Família abençoada, vamos mergulhar na palavra que transforma vidas. Então, abra o coração, abra a Bíblia e vem comigo ter um papo com o Criador. O tempo passou. Os filhos dos homens se multiplicaram. A terra se encheu, não de fé, mas de corrupção. Gênesis 6 nos leva ao limite da paciência divina. O céu observa o pecado se espalhar. O espírito se entristece, e Deus declara: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Mas mesmo quando tudo parece perdido, há um nome, uma exceção. Um homem que caminha contra a multidão. Um homem que ainda ouve a voz de Deus. O nome dele é Noé. E o seu chamado é mais do que salvar uma família. É preservar uma promessa. Prepare-se, porque neste capítulo o juízo se aproxima, mas a graça também se revela. Bem-vindo ao papo com o Criador. Vamos juntos entrar na arca da palavra. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo começou quando os homens deixaram o sagrado se misturar com o profano. Os filhos de Deus se encantaram com a beleza exterior e esqueceram da essência. Quando o desejo fala mais alto que a direção de Deus, o caos começa a crescer. E sabe o que mais me toca? Deus disse: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Isso é sério, meu irmão. Quando ignoramos a voz de Deus por tempo demais, o céu silencia. Mas mesmo assim, Deus continuava olhando, esperando alguém que ainda o buscasse. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O coração de Deus ficou pesado. Ele viu que a maldade tinha tomado conta da humanidade e que até os pensamentos dos homens eram sujos o tempo todo. Isso partiu o coração do Pai. Ele amava sua criação, mas o homem havia se afastado demais. E então Deus declara que vai julgar. Não porque ele tem prazer no castigo, mas porque o pecado não pode continuar sem limite. Quando o homem rejeita a misericórdia, ele colhe o juízo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas no meio da escuridão, brilhou uma luz. A Bíblia diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Isso não quer dizer que ele era perfeito, mas que ele tinha um coração diferente. Deus ainda encontra graça em quem se rende, em quem anda na contramão do mundo. Você pode estar cercado de pecado, mas se o seu coração for sincero, Deus vai te olhar com graça também. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé era justo em sua geração, não porque era o mais inteligente, o mais influente, mas porque escolheu andar com Deus. Isso é poderoso. Andar com Deus é manter o passo com Ele, é não correr na frente e nem ficar para trás. É ouvir, obedecer, confiar. Que sejamos assim também, fiéis na geração em que vivemos. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra,
e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus olhou a terra e viu algo que o feriu profundamente. A criação estava toda corrompida. A violência tomou o lugar da paz. A terra, que deveria refletir o céu, estava cheia de trevas. E então Deus disse: o fim está chegando. Mas antes de destruir, ele falou com Noé, porque Deus nunca traz juízo sem antes levantar uma voz. Ele sempre avisa, sempre dá uma chance, e hoje, essa palavra também é um aviso para nós. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Deus entrega a Noé um plano detalhado. Cada medida da arca, cada madeira, cada andar, era uma expressão da graça. A arca era a salvação num tempo de destruição. Enquanto todos riam, Noé obedecia. E aqui está a lição. Quem ouve Deus, constrói. Mesmo sem chuva, mesmo sem apoio. Quem crê, obedece. E quem obedece, se salva. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé não duvidou. Ele não questionou. A Bíblia diz: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Isso é obediência pura. E foi isso que salvou a vida dele e da sua casa. Obediência pode parecer simples, mas é o que abre a porta da arca. É o que muda destinos. Não basta só ouvir. É preciso obedecer. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra em Gênesis 6, nos curvamos em temor e reverência. Vimos como o mundo se corrompeu, como a maldade do homem encheu a terra, mas também vimos que a Tua graça ainda alcança aqueles que decidem andar contigo. Senhor, que sejamos como Noé, homens e mulheres justos em meio a uma geração perversa, que ouvem a Tua voz, que obedecem sem questionar, que constroem pela fé, mesmo quando não entendem tudo. Nos livra de misturar o sagrado com o profano. Purifica nosso coração de toda intenção má. Que o Teu Espírito nunca se aparte de nós. E assim como a arca foi lugar de salvação, faz do nosso lar, do nosso coração, um abrigo seguro na Tua presença. Nós Te agradecemos pela Tua misericórdia e nos comprometemos a obedecer como Noé obedeceu. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou ao teu coração, não guarda só para ti. Curte, comenta aqui embaixo e compartilha, porque assim a mensagem de Deus alcança mais vidas. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho para caminhar conosco todos os dias na presença do Senhor. Aqui é o Papo com o Criador, onde a voz de Deus encontra teu coração.